Oi, gente. Bem-vindos a mais uma monitoria de neuranato. O assunto de hoje é o cerebelo, tá bom? Meu nome é Ellen, eu sou da turma 145. Os tópicos que a gente vai abordar hoje são localização, meios de fixação, morfologia externa, divisões e os pedúnculos cerebelares. Eu fiz essa aula baseada no guia prático da anatomia, tá bom? Aquela apostilazinha que vocês têm em casa. E antes de começar, eu vou deixar claro que eu vou abordar na aula a parte mais anatômica mesmo, porque a fisiologia vocês vão ter na disciplina de fisiologia. Então vamos começar. O cerebelo, ele vai integrar o sistema nervoso suprassegmentar e ele vai formar parte do teto do quarto ventrículo. Ele vai ter função exclusivamente motora, principalmente equilíbrio e coordenação, e ele funciona em nível involuntário e inconsciente. Aqui a gente tem o telencéfalo, tá bom? O tronco encefálico e aqui o cerebelo. Ele está na região mais posterior e inferior do crânio. Como eu já falei, ele está na parte mais posterior e ele fica mais precisamente posterior ao bulbo, tá bom? Dorsal ao bulbo. Ele está separado do lobo occipital por uma prega na dura mater, que a gente chama de tenda do cerebelo. A dura mater é uma meninge, caso vocês não lembrem, tá bom? Aqui a gente tem o quarto ventrículo, como já... Não, aqui a gente tem o quarto ventrículo. Desculpa. Como eu falei para vocês que ele forma parte do teto do quarto ventrículo. Aqui a gente tem a base do crânio. Se a gente faz uma secção transversa na testa e olha de cima para baixo, a gente tem essa visão aqui. Nessa região aqui, como eu falei para vocês na aula de esqueleto, a gente vai ter o osso occipital, tá bom? E no osso occipital, a gente tem as fossas cerebelares. Como é que o cerebelo vai se fixar? A gente vai ter feixes de fibras que vão formar os pedúnculos cerebelares. A gente tem um pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. O superior está ligado ao mesencéfalo, o médio está ligado à ponte e o inferior à medula e ao bulbo. Nessa imagem aqui do tronco encefálico mais de um cerebelo seccionado, a gente tem um pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. Imaginem que aqui ele está se completando, tá bom? O que tem esse cerebelo chega até esse lado. E tem esse feixe de fibra aqui ligado diretamente ao cerebelo. Aqui. Nessa outra imagem, a gente tem uma visão numa secção do pedúnculo cerebelar superior. Esse aqui. Quais estruturas vão compor o cerebelo? Primeiramente, a gente tem o vermes e os hemisférios. O verme é essa estrutura central aqui mais alongada e os hemisférios são essas duas massas laterais. Tá bom? Sulcos e folhas. Os sulcos ali são essas linhas, aqui essas marcas, mais ou menos aprofundadas, tá bom? Aqui, ó, nessa região aqui. Sulcos, tá bom? E as folhas são essas estruturas aqui, ó. Aqui a gente tem uma folha, aqui a gente tem outra folha. Uma folha ela pode englobar mais de um sulco. Substância branca. A substância branca é essa região aqui mais clara, como o nome sugere, tá bom? E ela vai formar a árvore da vida. Se a gente for olhar nessa peça aqui, essa peça aqui tá bem bonitinha, a gente tem uma parecido no laboratório. A substância branca, ela forma realmente o desenho que lembra a copa de uma árvore. Por isso a gente chama de árvore da vida. A substância cinzenta, que é o córtex cerebelar, é essa região mais escurecida aqui, tá bom? Não tem outro nome. É só substância cinzenta ou córtex. A gente vai ter, nessa região mais central do cerebelo, aqui a gente tem um corte, tá bom? A gente tem núcleos de substância cinzenta, que a gente chama de núcleos centrais. A gente tem a gente tem pares, eles são em pares. Esse aqui mais centralizado é o núcleo fastigial.
Esses aqui, núcleos globosos, tá bom? Eles têm essa forma mais arredondada, como o nome sugere. O núcleo emboliforme e o núcleo denteado, que ele tem realmente esses dentes aqui, tá bom? O núcleo globoso mais o núcleo emboliforme formam o núcleo interpósito. Mas vocês podem discriminar se cair isso na prova, globoso e emboliforme, quanto mais específico, melhor. Divisões do cerebelo. A gente vai ter 3 divisões. A divisão morfológica, a divisão ontogenética e a divisão filogenética. A divisão morfológica, ela tem critério apenas topográfico, tá bom? Não tem nenhuma relação funcional. E a gente vai ter no cerebelo lóbulos, que são esses coloridinhos aqui. Esses lóbulos, eles recebem nomes diferentes no vermes e nos hemisférios. Geralmente é mais cobrada a nomenclatura deles no vermes, tá bom? As fissuras, elas são sulcos mais aprofundados. E elas vão delimitar esses lóbulos, tá bom? Vamos lá. Qual é a ordem dos vermes? Dos lóbulos no vermes? A gente tem a língula, o lóbulo central, deixa eu ir mostrando. Língula, lóbulo central, cúmen. Se vocês imaginarem o cerebelo em pezinho assim, o cúmen realmente está na parte mais superior. Então é bem sugestivo. Depois do cúmen de uma montanha, por exemplo, a gente tem o quê? Declive. Esse lóbulo aqui. Depois a gente tem o fólio, que realmente é só uma folhinha. O túber, a pirâmide, a úvula e o nódulo. A gente vai ter nos hemisférios a seguinte nomenclatura. O lóbulo central vai formar a asa do lóbulo central. O cúmen e o declive vai formar o lóbulo quadrangular. Fólio e túber formam o lóbulo semilunar. A pirâmide forma o lóbulo biventre. A úvula forma a tonsila. E o nódulo forma o flóculo, tá bom? Tem que saber isso? Tem. Qual é a ordem das fissuras? A maioria delas é bastante intuitivo, tá bom? Então, vamos tentar fazer associação. Vamos comigo. A fissura pré-central, ela tá antes do lóbulo central. Faz sentido. Depois do lóbulo central, a gente tem a fissura pré-cuminar, que está antes do cúmen. Depois dele, a gente vai ter a fissura prima. Essa não é muito sugestiva, não. Depois, a gente tem o declive e a fissura pós-clival, porque ela está após o declive. Depois, a gente tem o fólio e a fissura horizontal, que ela é realmente mais ou menos horizontal, ela é bem fácil de identificar na peça. A gente tem o túber e a fissura pré-piramidal, que está antes da pirâmide. Depois da pirâmide, a gente tem a fissura pós-piramidal. Depois a gente tem a úvula e a última fissura é a fissura posterolateral. De todas essas aqui, só tem duas que não são intuitivas, que é a fissura prima e a fissura posterolateral. Mas como são só essas duas, eu não acho difícil de raciocinar. Eu vou ter essa dicasinha aqui para vocês, que, assim, se vocês decorarem o nome dos lóbulos no vermes, vocês conseguem, pelo menos o nome, a ordem dá para organizar por esse macete aqui. E organizando a ordem dos lóbulos, vocês conseguem, pelo menos, ter uma noção da ordem das fissuras. O macete é esse aqui, linda, loira, CDF, tarada por um nódulo. O L é de língula, o outro L, lóbulo central. Lóbulo central. Língula. C, cúmen. D, declive. F, fólium. T, túber. P, pirâmide. U, úvula. N, nódulo. Então, é só vocês saberem o nome dos lóbulos que vocês conseguem ir destrinchando o resto, tá bom?
É bem importante vocês decorarem isso. Essa parte da divisão topográfica ela é bem importante, tá bom? Aqui, se a gente faz uma secção aqui mais ou menos ao nível da linha horizontal, da fissura horizontal, e estica, deita esse cerebelo, a gente tem essa visão aqui, ó. A língula, lóbulo central, culmen, declive, fólium, tuber, pirâmide, úvula e nódulo. Divisão ontogenética. Ontogenético tem a ver com desenvolvimento, tá bom? Esse é um critério de desenvolvimento, de formação. A gente vai ter 3 lobos: o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo flóculo nodular. Se a gente for comparar a divisão ontogenética com a morfológica, a gente vai ter formando o lobo anterior ou rostral, que é esse vermelhinho aqui, a língula, o lóbulo central e o cúmen. Formando o lobo posterior, que é esse verdinho, a gente vai ter declive, fólium, tuber, pirâmide e úvula. Já o lobo flóculo nodular é formado pelo nódulo e flóculo, bem tranquilo. A divisão filogenética. Filo vem de evolução, né? Então, a divisão filogenética ela tem um critério evolutivo. A gente vai ter o arquicerebelo, que é esse aqui, que é formado pelo lóbulo flóculo nodular, se a gente for comparar com a divisão ontogenética. Ele tem função de equilíbrio e coordenação. O paliocerebelo, é esse mais rosinha, é formado pelo lobo anterior mais pirâmide e úvula. O lobo anterior, língula, lóbulo central e cúmen. Então, a gente tem um paliocerebelo, língula, lóbulo central, cúmen, pirâmide e úvula. Tem função de propriocepção. E o neocerebelo, que é esse verdinho, que é essa maior parte aqui, a gente tem o declive, fólium e tuber. Tem função de movimentos finos, planejamento motor e coordenação. Funções do cerebelo. Como eu já falei, essa parte é mais da fisiologia, mas como eu já citei aqui, eu deixei esse tópico e eu vou só repetir mesmo. A gente tem equilíbrio, postura, tônus, controle de movimentos finos, planejamento motor e coordenação. Os pedúnculos cerebelares. Como eu falei para vocês, os pedúnculos são feixes de fibras, tá bom? Mas como é que a gente discrimina isso? A gente tem o pedúnculo cerebelar superior sendo formado pelo trato espinocerebelar anterior, fibras tetocerebelares, fibras dentotalâmicas, fibras dentorubrais, fibras dentocorticais. Os nomes dessas fibras, eles têm a ver com localização, de onde vem, para onde vai, tá bom? O pedúnculo cerebelar médio é formado pelo trato ponto cerebelar. Ó, se vocês repararem, ponto cerebelar. O pedúnculo cerebelar médio, ele vai do cerebelo para a ponte. Inferior, a gente tem o trato espinocerebelar posterior, o trato olivocerebelar, o trato retículo-cerebelar e o trato cúneo-cerebelar formando o corpo restiforme. E o trato vestíbulo-cerebelar e cerebelo-vestibular formando o corpo justa-restiforme. Eu, sinceramente, nunca vi ela cobrando isso em prova, tá bom? Nem na minha, nem do pessoal que veio antes da gente, ela não cobrou. E eu acho que ela também não cobrou pro pessoal que vem depois. Então, assim, eu botei aqui por encargo de consciência, mas eu acho que ela não cobra. Na prova prática, ela não tem como cobrar. Na teórica, ela pode cobrar. Então, assim, deem uma estudada nisso. Mas, assim, eu nunca vi a professora cobrando isso em prova, tá bom? Pronto, gente, ó. Esse aqui é meu e-mail. Qualquer dúvida, falem comigo lá ou mandem mensagem no WhatsApp, tá bom? Eu vou mandar esse slide pra vocês depois. É só me pedirem que eu envio. Estudem direitinho, tá bom? E é isso, gente. Obrigada.